Olá pessoal, hoje Química Orgânica, aula número 1, carbono, tetravalência do carbono, formação de cadeias, o que é isso? Não está inscrito no canal ainda? Pô, se inscreve agora, já ativa o sininho e já dá um likezinho aí para nós. E se tiver algum comentário para fazer, faça-o. A química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono. Agora, veja bem, o que o carbono tem de tão especial que merece uma química só para ele? Bom, vamos pegar na tabela periódica a casinha do carbono. Está ali a casinha do carbono apareceu para nós. O carbono é um elemento do grupo 14 da tabela periódica. E o que significa isso? Que o carbono tem 4 elétrons na última camada, também chamada de camada de valência. O Doni, e por que ele é o elemento número 6? Ele é o elemento número 6 porque no total ele tem 6 elétrons e 6 prótons quando neutro. Mais do que isso, se tu olhar, por exemplo, na tabela periódica, o carbono fica na segunda linha. Na segunda linha. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que o carbono tem duas camadas. Ah, tem só duas camadas eletrônicas. É isso, professor? Tem duas camadas. Só duas camadas, tá? Só um pouquinho, professor. Então, tu quer dizer para mim que o carbono tem a camada K e a camada L, é isso? É isso. A camada L é a última camada e a tabela já está me dizendo que ele tem 4 elétrons na última camada. Isso quer dizer que se tem no total ele tem 6, né? Que a tabela também me diz que o total ele tem 6, então isso quer dizer que ele tem 2 elétrons na primeira camada. Então, ele tem 2 elétrons na primeira camada e 4 elétrons na última camada. Isso aí capacita ele a fazer 4 ligações. Porém, quando a gente pega a distribuição eletrônica em subníveis, lá seguindo o diagrama do Linus Pauling, olha só, a distribuição eletrônica seria assim. Na camada K, ele tem 2 elétrons, então S2. Camada 1, subnível S, 2 elétrons. Na L, ele tem 4 elétrons, então ele tem 2S2, 2P2. Tá, a distribuição eletrônica dele em subníveis, aí em amarelinho, né? Mas qual seria o desenho dele segundo o modelo atômico de Bohr? Tá aí o desenho dele, ó. No desenho do modelo atômico de Bohr, vocês observam que o núcleo dele vai ter 6 prótons no núcleo. E na eletrosfera, na primeira camada, que é a camada K, ele vai ter 2 elétrons. E na camada L, ele vai ter 4 elétrons, fechando então um total de 6 elétrons. O carbono, além de ser um átomo pequeno, ele tem duas características bem importantes. Ele é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações covalentes e forma cadeias, ou seja, o carbono é capaz de se ligar a outros carbonos em números bem grandes, tá? Eles vão se interligando e vai ficando muito legal, formando as tais de cadeias carbônicas. Então, tetravalência e cadeia carbônica são duas características do carbono. Tetravalência tem outros átomos que também têm tetravalência, como o silício, por exemplo. Mas formação de cadeias é uma característica muito peculiar do carbono e isso gera toda essa tal de química orgânica aí. Bom, vamos dar uma olhada primeiro na tetravalência. A capacidade do carbono de fazer 4 ligações covalentes. Ligações covalentes são aquelas ligações que ocorrem com compartilhamento de elétrons. E o carbono tem essas condições. Vamos pegar o caso do metano. Ó, aqui tem a fórmula estrutural do metano. Está aqui ó, na minha mão. Tá? E aí apareceu um desenho com a fórmula do metano. Ô, Doni, o que significa cada tracinho desse aí? Cada tracinho desse aí significa que nós temos uma ligação covalente. E nessa ligação covalente, nós temos 2 elétrons compartilhados. São 2 elétrons que os dois usam, né, professor? É isso? Exatamente. Então, cada tracinho, cada pauzinho significa 2 elétrons compartilhados. Então quer dizer que o nosso amigo carbono ali, ele faz 4 ligações, cada ligação tem 2 elétrons, o total é 8, então, né, professor? Exatamente. É aquela ideia de que ele vai ter que formar um octeto eletrônico para ficar estável. Mas mais do que isso, o carbono também forma as tais de cadeias, que são essas sequências de carbonos que ficam interligados. 2, 3, 4, 10, 15, 30, 50, 100, 500, 1000 carbonos interligados. Gente, é uma coisa maluca. O carbono tem essa capacidade de fazer essas cadeias carbônicas. Ali nós temos o propano, um dos componentes do gás de cozinha. O propano está no petróleo, né? O propano. E o propano, eu circulei ali, ó, com um pontilhadinho, a cadeia carbônica. Hidrogênio não faz parte da cadeia carbônica, tá, gente? São só aqueles 3 carboninhos ali. Ali eu tenho um encadeamento, uma cadeia
uma cadeia carbônica. E aí tá o nosso carboninho. Nós, na aula que vem, falaremos um pouco mais sobre o carbono. Tem muita coisa interessante sobre esse cara aí. Uhum. Tá bom? Espero que tenham aproveitado. Ó, show de bola. Continuem comigo no canal. Se chegaram até aqui, já deem um like. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.